Seja bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Antes, porém, gostaria de dizer a você que nós mudamos o tema de hoje para melhor didática e compreensão dos temas a seguir. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que muitas e muitas pessoas possam ter acesso a esses ensinamentos e serem abençoados também. Dê um like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários também. No estudo anterior, nós vimos as 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8, verso 14. A purificação do santuário celestial ou o início do julgamento. Outubro de 1844. Iniciou-se o julgamento no céu. E hoje nós estudaremos sobre os 10 mandamentos. Será que os 10 mandamentos ainda está em vigência? Ou ele é apenas para os judeus? Será que a lei ela foi abolida ou não? Muitos cristãos dizem que a lei foi abolida. Será que realmente ela foi abolida? Essa e outras respostas nós teremos no estudo de hoje. Muito bem, nós vimos nos estudos anteriores que no santuário existiam várias mobílias. E no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, existia a Arca da Aliança. E dentro dela, as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E você se lembra que nós fizemos uma pergunta? O que no santuário mostrava para a pessoa que ele estava em pecado? O que no santuário levava a pessoa a admitir, olhar e identificar o seu pecado e sentir a necessidade de perdão, a necessidade de pegar o cordeiro, aquele animal puro, sem defeito e sem mancha, representando o nosso Senhor Jesus, e levá-lo para o santuário para sacrifício. E nós identificamos que é o que continha na arca, os 10 mandamentos, que mostrava que aquela pessoa era uma pecadora, estava em pecado, cometeu um pecado e necessitava do sacrifício do cordeiro. Portanto, a lei, como diz o apóstolo Paulo, ela é como um espelho que mostra as nossas sujeiras, mas ela não nos salva. A salvação unicamente é através do sacrifício de nosso Senhor Jesus. Mas a lei, ela faz parte do Evangelho. Ela é um dos pilares do Evangelho para nos proporcionar a salvação, para nos conduzir à salvação. Quando que a lei entrou em vigor? Nós sempre ouvimos falar que a lei é de Moisés, Moisés que recebeu a lei no Sinai. E a partir daí a gente tem uma percepção de que a lei ela tornou-se vigente ali naquele momento. Mas olha que interessante, Gênesis capítulo 4, quando tudo começou, aonde também tudo começou, houve uma situação a qual Caim, ele matou seu próprio irmão. E ele fugiu. E nós vemos ali que a Bíblia fala o primeiro homicídio. Então já existia a lei. Você compreende? A lei não matará já existia ali. A lei era colocada no coração. Deus, ao criar o homem, colocou, implantou no coração do homem e na sua mente a lei. Para que o homem não matasse, não roubasse, não falasse mau testemunho, não cobiçasse as coisas alheias. Enfim, o homem já tinha isso dentro de si. Mas vamos para o texto, Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Acontece, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles viviam lá no Egito, sendo escravos, e quando o povo saiu, eles
Deus ele precisava ampliar a lei. Isso no final nós vamos abordar um pouquinho mais, no final desse vídeo. Mas Deus ele foi necessário ele ampliar a lei. E aí então ele chamou Moisés, Moisés subiu ao monte e Deus entregou as 2 tábuas escritas em pedra. E olha que interessante. Eu gosto muito dos detalhes dos versos. Eu gosto de analisar os detalhes. E uma dica importante para você, que eu tenho seguido e tem tido um efeito muito importante na minha vida, nos meus estudos. Sempre quando nós lemos um texto ou ler um verso, você medita naquilo e você faça perguntas, questione o porquê que isso foi escrito, qual o propósito, e analise o texto ponto por ponto. Aí sim você vai começar a descobrir coisas que, se você ler rapidamente, você não percebe. Olha só que interessante esse texto, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, ou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, certo? Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você não vai encontrar parte alguma na Bíblia que relata que foi escrita pelo próprio Deus. A Bíblia menciona que toda a Escritura foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Porém, aqui nós lemos, a única parte escrita pelo dedo de Deus, o próprio Deus escreveu, foi os 10 mandamentos. Aí você percebe a importância dos 10 mandamentos? Nós damos valor a toda a palavra de Deus. Mas quando se fala dos 10 mandamentos, parece que a coisa não é bem assim. Sendo que os 10 mandamentos é aquilo que Deus mais dá valor, é aquilo mais importante, pois foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Deus escreveu com seu próprio dedo, porque Ele sabe do valor e da relevância que tem os 10 mandamentos na vida do ser humano. Portanto, a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. A lei foi dada por Deus a Moisés, esclarecendo essa dúvida, essa pergunta. A lei foi dada por Deus a Moisés. Foi escrita pelo próprio dedo de Deus. 1 João capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Temos a definição do pecado, é a transgressão da lei. Sem lei não há pecado. É isso que a palavra diz. Sem lei não há pecado. Em Mateus capítulo 5, verso 17, é algo seríssimo que nosso Senhor Jesus diz. Abra sua Bíblia também, Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus não veio para revogar a lei, para abolir a lei. Ele veio para cumprir. Ele veio para mostrar como se faz. Ele veio para ensinar o jeito de se guardar a lei. Ele veio para cumprir as profecias, pois as profecias indicavam que o Messias viria, sofreria e morreria numa cruz, derramaria o seu sangue para salvar a todos do pecado. Cada vez que o sacerdócio fazia expiação, fazia o sacrifício, o ritual no santuário, era uma provisão da profecia a qual Jesus viria morrer em uma cruz, derramar o seu sangue em uma cruz. E ele aqui mesmo afirma: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir toda a profecia relacionada a mim. E ele segue o texto: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até quando esse mundo existir,
nenhum i ou um tio da lei deverá ser mudado. Ponto final. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, ou seja, de toda a palavra, a suma é, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo homem. A lei é só para os judeus? Ou a lei era para toda a humanidade? A lei é para toda a humanidade. Que aqui Salomão diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é um dever de todo homem. Desde o primeiro, desde Adão e Eva, até o último, é o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus, porque é Ele que nos mostra quem nós somos. É Ele que nos mostra que somos pecadores indignos de estar na presença de Deus. Mas, pela graça de Deus, através do nosso Senhor Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. A lei nos mostra os pecados e Deus nos mostra, o Espírito Santo nos mostra como devemos nos livrar do pecado, somente através do nosso Senhor Jesus. Então a lei nos mostra que estamos errados e o Espírito Santo nos encaminha a Jesus. É Ele o nosso Salvador. Mas muitos falam: eu não preciso guardar toda a lei. Será que isso é verdade? Será que isso é bíblico? Tiago, capítulo 2, do verso 10 ao 12, diz o seguinte: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Percebe que aqui Tiago está falando da lei de Deus, dos 10 mandamentos? Então, se ele está mencionando aqui, é porque ela não foi abolida. Isso é muito claro. E outra, ele diz: aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um. Ou seja, disseram o seguinte: eu posso guardar toda a lei, mas tem um mandamento aqui que eu não vou guardar, não. É a mesma coisa que ele não tivesse guardado nada. Ou seja, 10 menos 1 é igual a 0 para Deus. Olha só, Romanos, capítulo 3, verso 31. Agora é o apóstolo Paulo falando: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Não devemos anular a lei de forma alguma. A fé, ela tem um propósito na nossa vida, mas ela não anula a minha parte em obedecer a Deus, em guardar os mandamentos. Depois da morte de Jesus e ressurreição, e quando Jesus subiu ao céu, os cristãos continuavam a guardar a lei. Continuavam a seguir os ensinos de Jesus. Mas olha só o que diz em Daniel. Vamos lá para Daniel, capítulo 7. Vamos estudar um pouquinho sobre profecias. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos. Alguém faria isso, mudaria os tempos e a lei. Mudaria o curso da história humana e também a lei. E olha que interessante, o capítulo 8, o verso 11 em diante. Se engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário. Lembra do sacrifício diário no santuário? E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Qual verdade? A verdade do santuário. E o que fez prosperou. Percebe que
em um certo momento da história, toda aquela verdade relacionada ao santuário, aos símbolos do santuário, a verdade relacionada à cruz, ao batismo, à palavra de Deus, que é a mesa com pães, ao testemunho, à ação do Espírito Santo na vida do crente, à intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo e ao que contém na arca, os 10 mandamentos. Em um certo momento da história, tudo isso ia ser deitado por terra, ia ser pisado, modificado. E aí nós vemos que realmente isso se cumpriu. Voltemos para o santuário. Olha só essa figura do santuário. Nós temos aqui o altar do holocausto, o altar do sacrifício, aonde simboliza que Jesus, ao morrer na cruz, o sacrifício dele é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Que não precisamos fazer nada. Ou seja, nada do que fizermos nos torna merecedores da salvação. E foi mudado. Diz que o sacrifício foi substituído por indulgências e penitências. Você pode comprar o seu passaporte para ir para o céu. Você precisa fazer sacrifícios para que seus pecados sejam perdoados. Percebe que se mudou? Percebe a mudança que houve? Tirando assim a suficiência do sacrifício de Jesus, passando a nós essa prerrogativa. Olha outro que interessante. Batismo. Por que nosso Senhor Jesus, olha só os porquês. É interessante a gente começar a questionar. Por que isso, por que aquilo? Por que nosso Senhor Jesus foi batizado na fase adulta? Por que não batizaram ele quando criança? A palavra diz, no livro de São João, aquele que crê, quem crê e for batizado. Uma criança não crê. Uma criança não tem conhecimento. Não tem fé, não crê. Um bebezinho não crê. Somente quando nós estamos na fase de adolescência, em fase de crescimento, nós passamos a adquirir conhecimento. E aí nós temos condições de tomar decisão, de aceitar ou não aceitar. Sabe que Jesus, ele foi batizado no momento certo, estipulado por Deus. Foi mudado, portanto, passou-se a batizar bebês. E passou-se a usar o método de aspersão e não de imersão. O que dizer da Bíblia, a palavra de Deus? Também foi substituída por tradições, também foi substituída por homens. Ou seja, a autoridade de homens, de líderes religiosos, vale mais do que a palavra de Deus. Está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a Bíblia deve ser nossa única regra de fé. O que dizer do Espírito Santo? Desse poder que nos conduz a testemunhar. Homens foram perseguidos ao se disporem a testemunhar, a falar da palavra de Deus, a pregar. Homens, muitos e muitos, foram perseguidos. E o que dizer da intercessão, do altar de intercessão? Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Não há nenhum outro mediador, apenas nosso Senhor Jesus. É Ele que intercede por nós, Ele é a ponte que nos liga a Deus. Então passou-se a ensinar de que homens santos também intercedem por nós. E daí então nos é ensinado que podemos ir até homens, confessar os nossos pecados e Ele irá interceder por nós. Sendo que a palavra de Deus diz que há só um mediador
entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o justo. E por fim, nós olhamos lá para a arca e nós vemos que a lei de Deus também foi modificada. Mudaram a lei de Deus. Ou seja, essa profecia, a qual diz que deitou por terra o santuário, realmente ela se cumpriu. Toda a estrutura do santuário, toda a estrutura do evangelho foi adulterada, modificada. Preste muita atenção agora. Atos capítulo 5, verso 29. Pedro e os demais apóstolos foram presos. Eles estavam perante os governadores e líderes. Eles não tiveram medo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Não importa o que aconteça. A palavra de Deus diz que mais importa nós obedecermos a Deus do que a homens. Nós seguirmos as orientações de Deus, seguirmos a sua palavra do que a homens. Nós terminaremos esse estudo no próximo vídeo. Portanto, que Deus te abençoe. E não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, dar o like e deixar seus comentários. E lembre-se, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.